Diagnóstico de centralidade. Você tem coragem? Olá, eu sou o consultor Marcos Tom, treinador, consultor, coach de negócios e principalmente mentor de empresários e especial de empresários cristãos. E eu sou o autor deste livro aqui, Deus na Gestão da Empresa. E no capítulo 1 deste livro, que eu estou falando durante essa semana, tem uma ferramenta que eu queria compartilhar com você. Se você tem interesse, me passa um direct e eu mando essa ferramenta para você, tá bom? Que chama Diagnóstico de Centralidade. Qual é a ideia, né? Nós falamos até agora sobre o primeiro capítulo, que a ideia principal é: será que Deus está na gestão da sua empresa? Então, é um checklist para você fazer uma autoavaliação, tá bom? Onde você, sobre questões específicas, você vai dar uma nota de 1 a 10. Como que você está, tá bom? Então vamos lá, se segura na cadeira aí. Primeiro questionamento aqui. Perante a lei e os requerimentos exigidos para o funcionamento da empresa, em seu segmento, você tem tudo em ordem? O que é mais comum, né, no Brasil? Uma bagunça, uma informalidade. Lógico que no começo a gente trabalha às vezes de forma informal, não tem estrutura, mas chega uma hora que a empresa precisa ser formalizada. Não pode as coisas estarem informais, né? No mercado negro, trabalhando numa forma, operando, né, de uma forma irregular. Né? Porque eu estou aqui falando do diagnóstico de centralidade. Se você resolve essas coisas, você está mostrando para a sociedade que você tem Deus no centro da sua empresa. Outra pergunta importante: você paga seus impostos e as demais taxas ou contribuições obrigatórias exigidas pela lei e pelo segmento que você atua? Né? Jesus Cristo disse assim, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, um empresário que é cristão, uma empresária que é cristã, não pode ser um sonegador. Nós não podemos sonegar. De novo, enquanto temos uma empresa informal, né? Como é que eu vou pagar imposto se a minha empresa nem formalizada está? Mas quando a empresa está formalizada, nós não podemos ser sonegadores de impostos. Tá? Isso é muito feio, né? Mas o imposto é muito caro no Brasil. Paciência, nós estamos nesse país dentro dessa conjuntura política e econômica. Tá? Sabe o que você pode fazer? Um conselho: peça para Deus abençoar ainda mais a sua empresa, para você não ficar se preocupando com o imposto. Tá? Mas dai a César o que é de César. Vamos lá, uma outra pergunta. Existe algum tipo de receita ou despesa que acontece no dia a dia da sua empresa de forma informal ou não declarada? Outra coisa também, né? As coisas são todas informais, nada se é declarado, o bolso da pessoa física está misturado com o bolso da pessoa jurídica. Essas coisas precisam ser acertadas. Olha, de novo, não estou querendo ser moralista aqui não, empresário e empresária que são cristãos. Eu estou dizendo o seguinte: nós temos que fazer a diferença nessa terra. E quando você toma essas atitudes de ir arrumando essas coisas, né? Porque até então, quando a gente não tem conhecimento, não tem entendimento, sabe? A gente vive debaixo da misericórdia de Deus. Mas uma vez que você tem entendimento, tenha conhecimento dessas coisas, você tem uma obrigação moral de arrumar as coisas dentro da sua empresa, ter esta paz no teu coração e principalmente perante Deus, que você é um empresário, uma empresária correto. Vamos lá. As pessoas da sua empresa, incluindo seus pares ou sócios, sabem que você é cristão e que professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Será que você é um empresário 007? É o crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele professa Jesus. Uma coisa, né? E eu faço isso na minha vida pessoal, me reservo o direito de a minha vida pessoal estar reservada para mim. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que negam a sua fé, têm vergonha do evangelho. Tá? Então tem muito empresário que as pessoas não sabem que ele é cristão. Inclusive não consegue detectar em nenhum tipo de situação dentro da empresa aquela empresa é empresa cristã. Tá? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Você e sua família participam de alguma igreja ou comunidade cristã que professa Jesus como único Deus? Tá? Então, eu costumo dizer, né, como ministro, que a igreja não começa na igreja. A igreja começa na tua casa. Começa na tua vida primeiro. Depois na tua casa. E aí sim,
estar na igreja é uma consequência, tá? E por que, Tom, você está me perguntando isso? O que isso tem a ver com negócios? Eu estou aqui tratando de uma ferramenta chamada diagnóstico de centralidade. Responder essas perguntas, dando uma nota de 1 a 10, vai mostrar o quanto você tem Deus no centro da sua empresa, da sua vida, da sua família. Vamos lá, uma outra pergunta. Daquilo que chega às suas mãos, como prolabore ou participação, adiantamento de lucro, né? Você semeia o dízimo, a oferta, para apoiar a igreja ou comunidade da qual você participa? É uma outra coisa, né? Nós temos que ter semeadores. Então, tudo aquilo que chega às nossas mãos é uma parte que precisa ser semeada, tá? Você aí na sua comunidade. E eu não estou falando aqui de você semear do faturamento total da tua empresa. Não, isso é uma visão, inclusive, errada, né? Míope, distorcida. Estou falando daquilo que chega às suas mãos. Você é um CEO, você tem um prolabore, ou tem um percentual de adiantamento de lucro, né? Daquilo que chega às tuas mãos, você semeia? Semeia com alegria, né? Você dá esse bom exemplo na sua comunidade? Porque as pessoas vão falar, olha, aquele cara é empresário, né? Ele faz parte da nossa igreja, que eu nunca vi ele dizimando. Eu nunca vi ele na fila do ofertório. Eu nunca vi ele ajudando em nada aqui na igreja. Gente, exemplo, exemplo. E se você esquecer, exemplo. Vamos lá, uma outra pergunta. Dentro da sua empresa, existe alguma coisa que mostre ou permita que as pessoas saibam que ali é um lugar de trabalho cujos donos são cristãos? É importante. A empresa não é uma igreja. Eu tenho explicado isso muito para os empresários. Tem empresário que quer radicalizar, né? Uma empresa é uma empresa, o CNPJ. Mas ali é um ambiente consagrado a Deus, né? Quer ver um exemplo que eu já citei aqui nas minhas palestras e também em workshops e eventos com empresários? Tem uma situação específica de um cliente que eu atendi, onde eles eram cristãos. E dentro da empresa, eles permitiam que os funcionários colocassem músicas mundanas, e daquelas nível sofrência, né? Que você sabe que só vão falar de beber cachaça e adultério, ou sexo ilícito. E um dos sócios ficava muito incomodado com isso. Eu perguntei para ele, por que você não estabelece uma regra dentro da sua empresa? Esse tipo de música aqui dentro da minha empresa eu não permito, eu não quero. Vamos colocar um som ambiente? Ok, vamos colocar um som instrumental, então. Tá? Então veja, tudo isso são reflexões que eu quero te ajudar a fazer. Para você colocar várias dicas que eu trouxe aqui no capítulo 1 deste livro aqui, cujo eu sou o autor, Deus na Gestão da Empresa, para você colocar Deus no centro da sua empresa e do seu negócio. Então, tem várias perguntas aqui, pelo menos 12 perguntas, né, nós temos aqui nesse livro, e depois tem uma sugestão de como você pode pegar cada uma dessas perguntas e estabelecer um plano de ação para começar a colocar essas coisas em ordem. Mais uma vez, deve haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Então, eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a pensar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, porque eu tenho certeza que a sua empresa é um presente de Deus. Então, se você gostou desta conversa aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, envie para um amigo, tá? E se inscreva nos canais aqui nas redes sociais. Um grande abraço e até a semana que vem, onde nós vamos continuar falando sobre como conciliar as melhores práticas de gestão com os princípios do reino. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau!